Olá, estamos iniciando a gravação de mais um vídeo, o projeto Semear, vídeos que são prioritariamente destinados aos inscritos no estudo sistematizado da doutrina espírita, mas que certamente poderão ser acessados, visualizados por todos que se interessarem. Meu nome é Oscar, eu faço parte da equipe de facilitadores do estudo sistematizado da doutrina espírita da Sociedade Bezerra de Menezes. Para nós realizarmos essa tarefa, nós vamos, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade que nós temos de podermos parar por alguns minutos, dedicar esse tempo ao estudo, à reflexão acerca dos temas da doutrina espírita, na certeza de que estamos amparados, inspirados, protegidos pela espiritualidade. Cada um de nós, nos nossos lares, estamos cercados pela luz, pela paz, pela harmonia que vem do plano espiritual. Os benfeitores espirituais nos inspiram, nos encorajam, fazem chegar até nós os bálsamos fluídicos que nós necessitamos, que nos trazem a saúde física e espiritual. Que nós possamos aproveitar ao máximo esses momentos, na certeza do amparo e da proteção que nós recebemos. Que assim seja. O tema que nós vamos abordar, conforme nós vemos neste slide inicial, visitas espirituais entre encarnados e transmissão de pensamento. Para nós abordarmos de uma maneira proveitosa este tema, é importante que nós façamos uma breve revisão em alguns conceitos essenciais ao entendimento. Os primeiros conceitos que nós temos que recordar é que, sendo nós encarnados, portanto, aquele primeiro tema que nós vamos abordar é visitas espirituais entre vivos. Vivos no sentido material. Portanto, estaremos falando de pessoas encarnadas, seres encarnados. O Livro dos Espíritos nos diz de uma forma bastante objetiva que, enquanto nós estamos encarnados, nós podemos considerar que somos formados por três partes essenciais. O corpo material, a alma ou o espírito encarnado, que está durante a encarnação utilizando-se de um corpo físico, e, por fim, o chamado princípio intermediário, que o Kardec denomina perispírito, que é uma substância semimaterial, essa é a terminologia que nós encontramos no Livro dos Espíritos, e, apesar da passagem do tempo, ela continua sendo bastante interessante, nós logo vamos ver por quê, que serve de primeiro envoltório ao espírito e que liga a alma ao corpo físico. Então, considerando esses três elementos, durante o período da encarnação, nós vamos ter condições de entender o tema que nós vamos explanar aqui durante essa nossa gravação. O princípio intermediário, ou perispírito, ele é elementar para que nós possamos entender praticamente todos os fenômenos que são estudados e abordados na doutrina espírita. É através do perispírito
que nós conseguimos entender como é que se dá o processo mediúnico, por exemplo. A base do processo mediúnico. O espírito, propriamente dito, é, para cada um de nós, a sede da inteligência. Então, nós vamos ter 3 características principais do espírito, do ponto de vista do seu entendimento como um ser inteligente. Ele é a sede da inteligência, é a sede da consciência e é a sede do livre-arbítrio. Esses 3 elementos, essas 3 características, são aquelas que servem para definir um espírito. Um outro ensinamento que nós temos na doutrina espírita é que o universo é composto por 3, todo o universo é composto por 3 elementos fundamentais. O princípio material, o princípio inteligente, que atua sobre o espírito, sobre o princípio material, e acima desses 2 princípios, Deus, que é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Então, o princípio inteligente é aquele que nós poderíamos dizer de uma maneira bastante resumida, é aquele que organiza, que dá forma ao princípio material. O princípio material é neutro, é passivo, e o princípio inteligente é o princípio ativo, dinâmico. O princípio inteligente, ele pode se individualizar. Ou seja, uma parcela desse princípio inteligente do universo pode constituir um indivíduo. Este indivíduo, se for pertencer ao reino vegetal, ao reino animal, nós dizemos que é o princípio inteligente individualizado, pura e simplesmente. Quando nós estamos falando de um ser humano, nós nos referimos, então, mais propriamente ao espírito. A diferença está justamente e principalmente no livre-arbítrio. Nós, seres humanos, nós, espíritos, temos responsabilidade moral pelos nossos atos. Então, isso faz toda a diferença. Não é a inteligência, não é a consciência, porque esta, em graus mais ou menos desenvolvidos, mais ou menos complexos, está presente também nos animais. Agora, o livre-arbítrio, este é de uma etapa de evolução posterior. Então, quando nós nos referimos a espírito, dentro da nomenclatura da doutrina espírita, nós estamos deixando implícito que este ser possui livre-arbítrio. A época e o modo pelo qual se opera essa transformação é que nós desconhecemos. E, aliás, é importante a gente sempre frisar. A doutrina espírita tem sua base, o seu início, num processo metodológico, científico. Claro que adequado à época em que Kardec fez os seus trabalhos, lá meados do século XIX. Então, nós temos que agir sempre com essa postura científica, com esse rigor científico. E quando nós não sabemos a explicação de algum fenômeno, isso tem que ficar bem claro. Não tem cabimento se basear em ilações, ou mesmo em mitologias ou lendas. Não. Não temos conhecimento, não temos certeza do momento em que há essa transição do princípio inteligente para a condição de espírito. O corpo físico é uma espécie de empréstimo que nós recebemos. A cada ciclo reencarnatório, nós, que somos espíritos, retornamos à matéria
E, para usar esse linguajar simbólico, recebemos de empréstimo um novo corpo físico. E passamos por um processo chamado esquecimento do passado, ou seja, as lembranças das nossas encarnações pretéritas são reduzidas, são atenuadas, são enfraquecidas. Isso nos permite ter, a cada encarnação, uma espécie de recomeço. E nós vamos encontrar aqueles espíritos com os quais nós precisamos acertar as nossas contas, resgatar os nossos erros do passado. E para isso o esquecimento nos ajuda, porque nós estaremos livres daquelas prevenções, daquelas mágoas, livres em termos, e nós já vamos ver por quê. Então, o corpo físico pode ser também chamado de uma individualização do princípio material. E nós já nos referimos no início da nossa explanação que o princípio material é neutro, é passivo. Então nós recebemos, o espírito, nós, espíritos, recebemos em cada encarnação um instrumento neutro, que nós vamos utilizar durante a encarnação e vamos promover mais ou menos o nosso progresso espiritual através dessa oportunidade que é a reencarnação. Mas o corpo físico é isso, não é mais do que isso. Um instrumento, uma ferramenta. Destes 3 elementos que nós citamos lá no início, nós temos o terceiro deles, que é o perispírito, ou o elemento intermediário, no linguajar que o Kardec coloca no início. Este veículo do espírito, chamado perispírito, e aqui nós temos que fazer uma diferenciação. O corpo físico, ele é renovado a cada encarnação. Cada vez que nós retornamos ao mundo material, nós vamos, através de um processo que envolve trocas energéticas e genéticas, nós vamos desenvolver um novo corpo físico. O perispírito, não. O perispírito é um veículo intermediário que o espírito utiliza enquanto ele está ligado a um determinado mundo. Então, cada vez que nós temos uma encarnação, desencarnamos, voltamos ao mundo espiritual, passamos um período no mundo espiritual estudando, repassando a nossa última existência, planejando a existência futura, e então nós retornamos ao mundo material. O perispírito é o mesmo. A função do perispírito é permitir que o espírito, que é não material, possa atuar sobre a matéria. Nós podemos fazer uma analogia, chamando a atenção das limitações que toda analogia implica. Nós podemos fazer uma analogia com o papel de um transformador. Nós temos uma energia, uma fonte energética muito potente e precisa aplicar em um aparelho que tem um outro tipo de energia. Nós precisamos de um transformador que compatibilize a fonte com o destino. Então, esse é um dos papéis que tem o perispírito, é servir de intermediário entre o espírito, que é imaterial, e a matéria bruta, a matéria propriamente dita, essa que nós conhecemos e que as nossas ciências estudam.
O perispírito grava, registra as impressões recebidas na encarnação, mas, principalmente, o perispírito é aquele que vai moldar o próximo corpo físico. Ele vai influir energeticamente nas trocas genéticas que ocorrem durante a formação do embrião, do feto e assim por diante. Então, nós temos um esquema onde nós vemos que, simbolicamente, o corpo físico é material, é denso. O espírito é representado de uma forma simbólica, porque ele não tem uma forma que nós possamos comparar com aquilo que nós estamos acostumados a visualizar e a praticar na nossa vida material. E entre os dois existe um veículo intermediário, que está apto a fazer esta ponte entre o que é material e o que é não material. Muito bem. Então, esses conceitos que nós estamos revisando, eles são essenciais para a gente entrar no tema, propriamente, dessa nossa explanação de hoje. Sem a gente dar uma passada, ainda que rápida, nesses conceitos, nós temos muita dificuldade em avançar neste tema. Então, nós vamos ver que, na pergunta 414 do Livro dos Espíritos, vem, então, o tema que está proposto para nós, especificamente para hoje, as visitas espíritas entre pessoas vivas. E o Kardec pergunta se podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono. E os espíritos respondem que sim. Que os espíritos podem se encontrar durante o sono físico, os espíritos encarnados podem se encontrar durante o sono físico, se conhecer, se reconhecer, se reunir, trocar ideias e assim por diante. Que utilidade teria isso? Então, a resposta ela é praticamente óbvia, porque ainda que nós esqueçamos essas impressões, elas podem nos trazer informações, impressões, mudar a nossa disposição diante de algum fato e assim por diante. E, por fim, a terceira pergunta desse conjuntinho de três questões aí, pergunta se o homem pode, entendemos aqui o homem, o ser encarnado, pode provocar pela sua própria vontade essas visitas espíritas. Os espíritos respondem que nem sempre aquilo que a gente deseja quando está acordado, quando está no estado de vigília, é o que o espírito deseja, porque como nós explicamos antes, a nossa condição de encarnado coloca o nosso espírito numa situação de uma certa limitação. Então, muitas vezes, quando nós estamos dormindo, o espírito fica num estado de semi-liberdade, nós já vamos entrar nesse assunto de uma forma mais detalhada, e nem sempre o desejo que nós temos no estado de vigília é o mesmo que nós temos quando o espírito goza aí de uma liberdade parcial. Mas isso pode acontecer de haver essa coincidência entre o desejo do estado de vigília e a vontade do espírito quando está num estado de maior liberdade relativa. Então, esse tema das visitas espíritas entre vivos, ele está diretamente ligado a um conceito que também é essencial e que nós vamos verificar que ocorre e aparece de forma reiterada nos temas relativos a tudo que diz respeito à mediunidade e suas consequências, que nós chamamos de desdobramento. É muito possível que todos já tenham ouvido falar, tenham ouvido uma referência ou outra ao termo desdobramento.
A ligação entre o perispírito e o corpo físico é de ordem energética. Recorrendo novamente a uma analogia e pedindo perdão pela insistência, chamando a atenção de que nós estamos fazendo analogias. É muito importante a gente ressaltar isso. Muitas vezes, quando nós nos referimos a fatos, a temas relativos ao espírito, à vida espiritual, ao mundo espiritual, nós usamos analogias com os conhecimentos das ciências materiais. Então, tenhamos isso muito claro. Tratam-se de analogias. Com alguma frequência, nós vemos que uma tendência a se avançar nessas comparações e de tal forma que elas começam a assumir o status de conhecimento cristalizado, que não é bem verdade. Então, muito cuidado. Mas voltando ao nosso tema, o perispírito está ligado ao corpo físico por pontes energéticas. Como nós teríamos, por exemplo, no processo magnético, entre o ímã e uma substância ferrosa. Lembremos, a sede da consciência, da inteligência, é o espírito. E através do perispírito, o espírito atua sobre o corpo físico. Bom, esta ligação entre perispírito e corpo físico, ela é uma ligação que nós poderíamos dizer, ela tem graduações. Ela não é rígida, não é estática. Ela só se rompe de uma forma completa e absoluta quando ocorre a morte do corpo físico. Ou seja, quando esse equipamento material que nós estamos utilizando nessa encarnação deixa de ser viável para a vida biológica. Nesse momento, há um rompimento dessas ligações energéticas e o perispírito de uma forma definitiva e completa, desprende-se do corpo físico. O espírito continua ligado ao perispírito, retorna ao plano espiritual. Mas enquanto nós estamos vivos, ainda assim, existe uma graduação nessa ligação entre perispírito e corpo físico. Essa ligação ela pode ser atenuada. Então, nesse caso, o espírito vai estar ligado ao perispírito, que ele continua sempre ligado a este, mas a ligação com o corpo físico se atenua. Neste momento, pode acontecer. É importante nós entendermos que uma coisa não está obrigatoriamente vinculada à outra. Então, quando há a atenuação da ligação do perispírito com o corpo físico, esse perispírito pode se afastar do corpo físico. Ele vai se afastar do corpo físico, o perispírito vai se afastar do corpo físico, mas ele vai manter um vínculo, vai manter uma vinculação energética. Porém, esta vinculação energética não estará mais ponto a ponto, célula a célula, núcleo a núcleo, e assim por diante, molécula a molécula. Essa ligação ela vai se concentrar numa espécie de feixe e vai formar como se fosse uma espécie de cabo ou cordão. Esse cordão é chamado de cordão astral ou cordão de prata, tem os nomes, mas o importante é isso, ele é um feixe de ligações energéticas que preservam
o vínculo do perispírito com o corpo físico quando o perispírito se afasta do corpo físico. Mas ele mantém essa vinculação, ele mantém essa comunicação. É uma dúvida muito frequente. O que acontece quando o perispírito se afasta do corpo físico e acontece alguma coisa com o corpo físico? Como existe essa ligação através desse feixe energético, esse cordão de prata, se preferirem, o espírito retorna, o perispírito retorna ao corpo físico. Ele vai sentir, ele vai perceber que houve uma perturbação e vai retornar. Esse feixe de liames energéticos, então, que é chamado de cordão de prata. Bom, a intensidade desse deslocamento, desse afastamento entre o perispírito e o corpo físico, ele pode variar. E a consciência, vamos sempre retornar aos conceitos iniciais, a consciência é atributo do espírito. Então, a consciência ela pode ficar como que dividida entre o corpo físico e o perispírito. Quanto mais a consciência se desloca, mais inconsciente é esse deslocamento, do ponto de vista do corpo físico. E principalmente depois da memória que esse corpo físico vai registrar desse período em que o perispírito esteve afastado. Durante o sono físico, é muito comum que ocorra esse processo de desdobramento, esse afastamento do perispírito. Mas, por isso que nós chamamos a atenção há pouco, nem sempre o perispírito se afasta do corpo físico. É muito comum que ocorra, nesse momento do sono físico, no nosso dia a dia, essa atenuação das ligações energéticas entre perispírito e corpo físico, mas não ocorra um afastamento do perispírito. Então o perispírito vai ficar, ou o espírito vai ficar próximo do corpo físico, ainda que a consciência desligada ou semi-desligada desse, e vai ficar processando coisas do dia a dia, das emoções, dos sentimentos, dos medos, dos desejos. O sonho serve para isso. E o sonho também é uma maneira do inconsciente processar as experiências pelas quais a gente passa. Então nós dizemos que o sono pode ficar nessa camada do processamento das coisas do dia a dia, das experiências mais próximas, das sensações, sentimentos, etc, etc, etc. Pode envolver reminiscências do passado mais próximo, pode envolver reminiscências de vidas pretéritas e pode, por fim, envolver visitas ao plano espiritual ou visita a outros espíritos também desdobrados. Então aí nós chegamos no cerne da questão do Livro dos Espíritos. 2 espíritos, por exemplo, estamos falando do exemplo do sono, se desdobram em sono, se encontram em algum ponto do plano espiritual, porém, ainda encarnados, e portanto os 2 vão apresentar um cordão de prata, um feixe, que nessa ilustração nós vemos de uma maneira graficamente representada. Os 2 vão estar nessa condição. Vão estar apresentando o seu cordão de prata preso ao seu perispírito. E, por fim, a outra possibilidade é que o espírito desdobrado durante o sono visite espíritos desencarnados. No plano espiritual podem ser espíritos amigos ou, enfim, qualquer espírito desencarnado numa região para o qual esse espírito se sinta atraído por qualquer razão. Nesse caso, o sonho
vai ser uma lembrança destas experiências que o espírito em desdobramento teve. Sejam elas com outros espíritos encarnados desdobrados ou com espíritos desencarnados no plano espiritual. É interessante lembrar que o sonho, a linguagem dos sonhos, não é uma linguagem direta. Qualquer um pode lembrar de uma experiência de um sonho e sempre tem alguns elementos que parecem destoar de uma narrativa linear. A psicologia diz que a linguagem dos sonhos é simbólica. No livro Os Mensageiros, do André Luiz, ele nos relata um acontecido no plano espiritual em que uma determinada moça dorme, se desdobra em sonho e vai se encontrar com a sua avó já desencarnada no plano espiritual. Esta avó é um espírito de um grau evolutivo mais adiantado que a sua neta. Então, nesse momento, e a neta está passando por momentos de angústia, dúvidas. E essa avó, então, ela se encontra com a neta e, em uma conversa no plano espiritual, ela diz, entre outras coisas, ela exorta a sua neta ao ânimo, à disposição, à coragem, à vontade. Mas ela se refere especificamente à necessidade de não prestar uma atenção exagerada aos caluniadores, aos maledicentes. E ela diz que a calúnia é como uma serpente, como uma víbora, mas que quando nós a encaramos, essa víbora ela se torna de vidro e se quebra. A neta, ao despertar, sentia-se animada, mais disposta, tinha recuperado o bom ânimo, e relata lembrar-se de um sonho onde ela tinha se encontrado com a sua avó em um lugar que ela não conhecia, que ela não sabia definir que lugar era, e que neste local havia uma grande cobra que, de um determinado momento, se transformou em vidro e se quebrou. E que, portanto, ela se sentiu muito animada, muito feliz, porque aquele perigo havia sido superado. Então, é muito interessante essa passagem. A lembrança do sonho guarda alguns elementos simbólicos. O efeito da conversa, o efeito dessa palestra com a sua avó, nós verificamos pela mudança de ânimo da personagem. Ela desperta animada, disposta. E a simbologia da cobra, que tinha a ver com a calúnia, tinha a ver com as maledicências, com as mentiras, ela não guarda esse detalhe, mas ela guarda a simbologia da cobra, de um grande perigo que se torna de vidro e se quebra. Então, muitas vezes o que acontece conosco é isso, nós guardamos uma memória fragmentária, simbólica, daquilo que nós experimentamos no estado de desdobramento durante o sono físico. Isto é uma situação bem específica, mas muito comum, faz parte do nosso dia a dia. Vamos reprisar, vamos ressaltar. Nem sempre nós nos afastamos em perispírito do nosso corpo físico durante o sono. Essa é uma situação que pode ocorrer, mas ela não é obrigatória. Não quer dizer que todo e qualquer sonho que nós tenhamos representa uma vivência no mundo espiritual. E
como sempre ocorre nessas questões relativas ao espírito, relativas às coisas do mundo espiritual, nós temos que sempre perguntar qual seria a utilidade de nós nos lembrarmos perfeitamente dessa experiência. As coisas, a maneira como as coisas ocorrem, elas têm um porquê, elas têm uma razão de ser. Então, esta lembrança simbólica e fragmentária, ela, em primeiro lugar, ela pode nos poupar de um certo impacto emocional muito grande, que poderia ter mais prejuízo do que benefício. E, em segundo lugar, os espíritos superiores atuam sempre de forma a não nos retirar o mérito das nossas ações. Então, se as instruções, se as inspirações, se elas forem transmitidas de uma forma muito literal, muito clara, isso ia tirar um pouco do nosso mérito. Nós estaríamos simplesmente seguindo instruções recebidas do mundo espiritual, de uma forma, talvez, eventualmente mecânica, e isso tiraria parte do nosso mérito. Se isso vem de uma forma sutil, vai mudando a nossa disposição, vai mudando a nossa maneira de ver as coisas, o nosso mérito vai ser muito maior. Mas nem só de sono vive o desdobramento. Nós vimos há alguns minutos que os espíritos encarnados podem até mesmo provocar o desdobramento. Nós temos muitas pessoas que se dedicam ao aperfeiçoamento dessa faculdade, de provocar o desdobramento, né, e provocar o chamado desdobramento lúcido, ou seja, preservar a consciência do que está acontecendo durante um desdobramento, ou seja, do afastamento do perispírito do corpo físico, ou, pelo menos, treinar uma memória mais clara daquilo que está ocorrendo durante esse período. Lá no tempo, na época do Kardec, na época da codificação espírita, esse processo era chamado de sonambulismo. Nós conhecemos o sonambulismo com aquela pessoa que anda à noite, que é um processo completamente diferente. O sonâmbulo, aquele que se movimenta durante a noite, ele tem, essas pessoas apresentam uma característica em que não ocorre o desligamento das ordens que o inconsciente dá para o corpo físico. Quando nós dormimos, o inconsciente, o que nós pensamos e agimos fica na categoria do inconsciente. Para quem é sonâmbulo, continua existindo uma ponte que faz com que os atos, as palavras que estão acontecendo durante o sono vão refletir em atos e palavras e movimentos do corpo físico. Então é completamente diferente. Mas nós, mais modernamente, nos referimos, em geral, em mediunidade de desdobramento, né? Ou simplesmente o fenômeno de desdobramento. Um médium, um sensitivo, pode, de uma maneira provocada ou não, entrar em desdobramento e frequentar o plano espiritual, frequentar as regiões onde estão os espíritos desencarnados. Os espíritos desencarnados vão perceber que aquele espírito é um espírito encarnado em desdobramento, porque ele vai ter aquele cordão fluídico, aquele cordão, aquele feixe de ligações fluídicas que liga ainda lá o perispírito ao corpo físico. Então, os desencarnados vão perceber que não se trata de um espírito desencarnado. Da mesma forma que um médium vidente, aquela categoria de médiums que tem a capacidade de visualizar as coisas do plano espiritual e tem a capacidade de visualizar espíritos desencarnados. Portanto, para nós ficarmos dentro da nossa lógica, visualizar o perispírito dos espíritos desencarnados, também vão visualizar o perispírito de um encarnado em desdobramento, porém vão verificar a existência do cordão de prata,
do feixe de ligações energéticas concentrado. Então, vai se perceber a diferença entre uma situação e outra. Uma história que nós conhecemos do Emanuel Swedenborg, que ele é Emmanuel, mas não tem nada a ver com o Emmanuel do Chico Xavier. Emanuel Swedenborg é um místico, mas também foi dedicado a várias ciências. Foi um homem muito notável, muito conhecido, da Suécia, e que entre os seus amigos se contava o filósofo Voltaire. Numa determinada ocasião, o Swedenborg estava visitando Voltaire, ele se recolheu mais cedo para os seus aposentos, e num determinado momento ele aparece na sala e diz para o Voltaire: o meu laboratório está em chamas em Estocolmo. Volta a dormir e na manhã seguinte ele não se lembra desse fato. Poucos dias depois chega a notícia, realmente o laboratório dele lá em Estocolmo havia queimado, havia sofrido um incêndio. Então, ele se desdobrou, provavelmente foi atraído para aquele local pela sua vinculação afetiva e sentimental com aquele laboratório, verificou que estava ocorrendo um incêndio, deu essa comunicação através do seu corpo físico para o amigo, e mesmo assim todo esse processo não ficou um registro na sua memória física, na sua memória material. Mas o fato ocorreu, ele realmente houve esse incêndio, ele não tinha como saber isso, e portanto, muito provavelmente esse fenômeno é autêntico. Então, esse é o processo do desdobramento, o processo das visitas espirituais entre vivos. Nós chamamos esse fenômeno de fenômeno de desdobramento, e ele está ligado a essa capacidade que o perispírito tem de se afastar do corpo físico e retornar a ele. Muitos processos mediúnicos, a maioria deles, se não a sua totalidade, envolve, em maior ou menor grau, um processo de desdobramento. Mas isso é tema para uma outra ocasião. O segundo tema que nós temos para hoje, transmissão oculta do pensamento. Então, nessa questão também do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta o que dá causa a que uma ideia surja em muitos pontos ao mesmo tempo. E aí os Espíritos explicam, já dissemos que os Espíritos se comunicam entre si durante o sono, nesse processo que nós acabamos de nominar desdobramento. Mas não é só nesse momento, não é só neste processo que os espíritos se comunicam entre si sem utilizar a instrumentação material. E esse ponto é um ponto crucial para o entendimento da doutrina espírita. Somos espíritos encarnados, mas o essencial é o espírito. Acabamos de dizer, a sede do pensamento é o espírito. E o espírito não é material. Portanto, ainda que haja um processo bioquímico, que envolva transmissões de impulsos eletromagnéticos, transformação de proteínas e assim por diante, na sua última essência, um pensamento, a atividade mental, porque nós não estamos falando só do pensamento consciente, ela tem sede no espírito. E como o espírito não é material, um pensamento, quando é gerado, ele se propaga, ele se difunde através do fluido cósmico universal. De novo, vamos
fazer uma analogia. O pensamento se propaga como se propaga uma onda. Vou insistir, trata-se de uma analogia. O espírito transmite os seus pensamentos como uma estação de rádio transmite a sua programação. E também capta esses impulsos. Então, cada um de nós é uma antena, para usar o linguajar do André Luiz, do Chico Xavier. Cada um de nós é uma antena, emitindo, transmitindo e captando impulsos de pensamento. Isso acontece conosco o tempo inteiro. O tempo inteiro nós estamos sujeitos a influenciações, a pensamentos, a sentimentos, que nós emitimos uns para os outros. Quando a gente fala em telepatia, e esse é o nome que se dá a essa transmissão de pensamento, logo nós imaginamos situações mais ostensivas, que chamam a nossa atenção e que são tão amplamente exploradas na ficção, poderes mentais e assim por diante. Bom, existem situações que realmente chamam a atenção, que envolvem fenômenos que despertam uma atenção, merecem ser estudados, mas só que o que predomina é essa influenciação menos ostensiva. Porém constante, nós estamos como que imersos num oceano de influenciações, de pensamentos, de sentimentos, que se propagam e que nós captamos. Nós emitimos e captamos. Então a telepatia não é só aquela transmissão de pensamento, como a gente está acostumado a ver, e que foi, por exemplo, objeto de estudo da metapsíquica, que foi fundada, é uma protociência criada e trabalhada pelo Charles Richer, na França, lá bem no início do século XX. Depois, já mais adiante, chegando à metade do século XX, o Joseph Heine desenvolveu a parapsicologia, que ainda hoje continua realizando seus estudos, suas pesquisas relativas àquilo que é chamado de percepção extrasensorial. Então, essa capacidade que nós temos de captar um pensamento e emitir esse pensamento. Em algumas situações, essa transmissão e essa captação se dá de uma forma bem clara. Mas, às vezes, não vai passar de uma impressão. Já houve observações de processo de telepatia, de transmissão de pensamento, como algo usual, fazendo parte do dia a dia, por exemplo, entre os nativos australianos, que moram numa região desértica, em grupos pequenos e muito distantes uns dos outros, e que simplesmente sentem a necessidade de se deslocar e conversar, e muitas vezes isso corresponde a um processo em que houve realmente uma intenção de alguém chamando, vamos dizer assim, para que houvesse esse contato. A telepatia está sempre presente na mediunidade. Sempre presente. Se um dos elementos dessa transmissão desse pensamento estiver desencarnado, não deixa de ser um processo de telepatia. A mediunidade que nós chamamos de mediunidade consciente, aquela que o médium tem plena consciência do que ele está registrando por escrito, por exemplo, no caso da psicografia, é uma forma específica de telepatia. O médium capta o pensamento do espírito e registra. Ele sabe, ele tem uma noção, que pode ser um pouco mais forte, um pouco menos intensa, de que aquelas ideias têm uma outra fonte que não o seu próprio pensamento, e ele registra. Então, há essa captação. O André Luiz,
no livro Mecanismo da Mediunidade, diz que sempre há um processo mental envolvido num processo mediúnico, por mais automático que ele seja. Por mais que o espírito movimente a mão do médium, existe um contato mente a mente. E esse contato, nós vemos que nós podemos chamar, sim, de telepatia. Como nós fizemos a analogia das emissões e recepções de ondas, também na questão da transmissão do pensamento, existe e deve ser levado em conta a condicionante da sintonia. Então, para eu intensificar uma captação de um pensamento, eu preciso estar em sintonia com ele. Nós estamos sujeitos a um bombardeio constante e permanente de pensamentos, transmissões de pensamento. Mas aqueles com os quais nós sintonizarmos, ou seja, que nós entrarmos numa mesma faixa, nós vamos, de uma certa forma, potencializar. Nós vamos ter esses pensamentos mais fortes. E como nós podemos, até com um certo grau de possibilidade, definir o que nós vamos ou não sintonizar, a princípio nós vamos procurar nos sintonizar com o bem, com o que é positivo, com o que é otimismo. Agora, nós não podemos esquecer o seguinte, nós até podemos fazer um esforço, um treinamento, uma disciplina para definir aquilo que nós vamos captar com mais intensidade. Nós vamos, por assim dizer, prestar mais atenção. Mas aquilo que nós transmitimos, disso nós não temos escapatória. Então, esse exercício do que pensar, como pensar, direcionar o pensamento, ele tem uma importância enorme. Não só para nós estabelecermos a sintonia com pensamentos de terceiros, mas porque a nossa fonte, o efeito que nós causamos como fonte desses pensamentos é muito grande, principalmente, óbvio, naquele que está gerando os pensamentos. Então, nós vamos encaminhando para o encerramento desta nossa explanação, lembrando alguns pontos cruciais que nós tivemos a oportunidade de abordar, ainda que superficialmente, durante essa explanação. Nós somos um espírito, em essência, nós somos um espírito não material. Quando encarnados, estamos utilizando um corpo físico para poder interagir com o mundo material e, com isso, aproveitar as oportunidades evolutivas da encarnação. E entre o espírito não material e o corpo físico, existe um elemento intermediário, que nós chamamos de perispírito. Esse perispírito, em situações comuns, como o sono, ou não tão comuns, como no caso dos sensitivos, pode se deslocar, se afastar do corpo físico. As impressões que nós vamos guardar deste período afastado do corpo físico podem ser mais ou menos claras. Também, como espíritos não materiais, nós temos a capacidade de propagar e captar pensamentos, o que nos põe sempre numa condição de receber e provocar influências, e nós temos a capacidade, e podemos treiná-la e desenvolvê-la, para sintonizar, para colocar a nossa atenção na faixa de pensamentos que nós considerarmos a mais proveitosa para nós. Então, agradecendo a atenção de todos,
mas principalmente agradecendo ao plano espiritual, à equipe espiritual da Sociedade Bezerra de Menezes, que nós possamos, nos nossos lares, receber sempre o amparo, a proteção dos espíritos superiores, para que os nossos atos sejam voltados sempre para o bem, para a evolução, para o progresso. Que tenhamos nós, nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, sempre o afluxo dos fluidos espirituais carregados de positividade, que nos trazem a saúde física e espiritual. Que assim seja. Muito obrigado.